E todo mundo sabia que Bolsonaro seria preso, isso é ponto pacífico. Mas o que se tornou a prisão de Jair Messias Bolsonaro que é o X da questão. Tem muita gente desconfiada que a prisão de Bolsonaro virou uma cortina de fumaça para acontecimentos bem cabeludos que se desenvolvem na nossa tão sofrida nação. Eu sou Ricardo Maluf, este é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história aqui, ó. O Neumann falando da prisão de Jair Bolsonaro. Dá uma olhadinha. Essa história é cabeluda demais para ser verdade. Bolsonaro não foi preso na casa-prisão dele. Bolsonaro foi sequestrado. Vou explicar isso bem. No sábado, a imprensa andou noticiando que o Bolsonaro foi preso porque ia haver uma manifestação religiosa na porta da casa dele, onde ele está preso, manifestantes convocados por seu filho, Flávio. Depois o noticiário foi mudando, porque no meio da explicação dessa prisão feita por quem mandou fazê-la, o ministro Alexandre de Moraes, havia uma história do rompimento da tornozeleira. Bom, a tornozeleira tem um anel que fica na perna. A tornozeleira que o Bolsonaro confessou que teria esquentado para tentar ver como funcionava era a outra parte. Quer dizer, ele não se livraria do... É uma coisa estúpida, mas digamos que foi uma coisa estúpida. Agora, como é que essa fuga seria feita se foi feita a coisa toda na tornozeleira no sábado de madrugada e a manifestação religiosa no sábado à noite? E mais, depois disso tudo, a notícia foi transformada completamente. No sábado, quando aconteceu a prisão, eu fiz aqui o comentário, eu citei como uma das razões a fuga de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Polícia Federal, que essa sim saiu por um avião de carreira de um aeroporto. E nenhum brasileiro consegue sair do aeroporto sem passar pela Polícia Federal. Havia agentes policiais quando ele saiu. Chegou nos Estados Unidos, não foi recebido pela multidão, foi recebido pelo governo americano. Aí, o que é que acontece? Não tem nada a ver, ninguém nas 217 páginas de explicação da prisão, não fala em Ramagem. A prisão foi um sequestro, porque ela se baseia numa vingança pela fuga inexplicável do Ramagem. E não há agentes da Polícia Federal cercando o apartamento, a casa onde o Bolsonaro está em prisão domiciliar, estava em prisão domiciliar. Olha, essa história é muito esquisita, está cheia de truques e é impressionante como são publicadas ou divulgadas na televisão notícias que não têm base nenhuma em lei nenhuma. A Constituição, já foi rasgada faz tempo. Agora estão rasgando o próprio Código do Processo Penal de Vargas, do Estado Novo, no qual se baseiam para realizar este sequestro. A verdade é que essa prisão, não só de Bolsonaro, mas de todos os envolvidos aí nessa fantasiosa trama do golpe, é cheio de esquisitices que só aconteceram agora, nesse processo. Por que será? Será que é porque Bolsonaro, sendo a maior liderança da direita brasileira, tem que ser calado a qualquer custo pelo sistema, que hoje é controlado pelo PT e pelo STF? Senado Federal. Senadora Damares Alves critica a prisão de Bolsonaro e pede foco no Banco Master. Esse é um dos escândalos que essa prisão de Bolsonaro tenta esconder. Olha o Boris Casoy, o que ele diz sobre isso. Essa história da prisão do Bolsonaro, não estou dizendo que foi de propósito. Essa história da prisão do Bolsonaro tirou das primeiras páginas a história do Banco Master. Você percebeu? Tirou. Puf, sumiu. Não está nas primeiras páginas, pode estar dentro, mas perdeu o impacto. No meio desse rolo, não estou dizendo que as pessoas sejam culpadas ou estejam sob suspeita, mas tem muita gente importante, inclusive ligada ao pessoal do Supremo. Preciso fazer uma listinha para apresentar para vocês. Muita gente em conselho. Fora isso, o Vorcaro, que era muito esperto, levou autoridades para simpósios, esses que estão na moda. Você vai discutir o Brasil em Paris, você vai discutir o Brasil em Londres, em Nova York. Ninguém vai discutir o Brasil em Zâmbia, ninguém vai discutir
o Brasil em Moçambique, onde está o Lula. E ainda continuam essas coisas aí, convidam essas pessoas, claro, o Vorcaro deve ter ido também, algumas delas. Então ele tem um círculo de relações e dívidas, não bancárias, mas dívidas de gratidão muito grandes, deve ter uma proximidade com muita gente, muito político e tudo. Dizem que muita gente não tem dormido em Brasília por causa da história do banco, mas esse momento de colocar o Bolsonaro nas primeiras páginas, eu acredito que não tenha sido de propósito, né? De alguma maneira ofusca o noticiário do banco. E tem outro noticiário, além do Banco Master, que tem interesse de muita gente que ele desapareça, que é do INSS. Também o do INSS ficou ofuscado por esse noticiário. Então, não vamos esquecer, tem que continuar, especialmente jornais, rádio e televisão, nossos colegas, cobrindo com intensidade que merece o caso do Banco Master e o caso do INSS, ambos não resolvidos, não solucionados, né? Tem gente pequena lá presa na questão do INSS, no Master ninguém, e essa dose de Bolsonaro, nesses dias, é um antídoto para você tirar das primeiras páginas, para você transformar a história do INSS e o Banco Master num caso menor. Estou só chamando a atenção para isso. E esse é o truque mais velho na imprensa, né? Desviar a atenção de um fato para divulgando o outro, né? Você viu que o Boris falou de 2 escândalos, do Master e do INSS, mas tem outro aqui que quase ninguém está falando, que eu vou mostrar aqui para você. Revista Oeste. Malafaia diz que prisão de Bolsonaro é cortina de fumaça para caso do Banco Master. Aqui o senador Eduardo Girão falando de uma possível CPMI do Banco Master. Dá uma olhadinha. Eu entrei com a CPI do Banco Master porque me parece que a gente está vendo aí uma cortina de fumaça, né? Só se fala na prisão do Bolsonaro, uma prisão que, diga-se de passagem, é completamente arbitrária, né? Sem a mínima necessidade. A Polícia Federal está na porta dele, com o que existe de melhor e mais tecnologia na porta, com homens. Então, uma prisão que expõe, escancara a perseguição política. Nós temos presos políticos no Brasil, ele é um deles, tem milhares de presos políticos. E a gente está vendo no Brasil um monte de escândalo ficar em segundo plano a partir daquela decisão. Então, o que é que está por trás disso aí? Aí tem algumas teses. É a questão do PL antifacção, que chegou aqui no Senado, e que a gente devia votar urgente. Isso aí é uma cortina de fumaça para a gente não olhar nessa tragédia humanitária que está acontecendo. A população com medo, horrorizada, com domínio territorial em praticamente todos os estados brasileiros. No meu estado é terrível, inclusive no interior. Não apenas na capital. É o crime mandando e desmandando? É isso? É para tirar o foco disso? Ou é para tirar o foco da CPMI do INSS, que foi cancelada mais uma vez com a decisão do STF, mais um habeas corpus? Não é a primeira vez que isso acontece. Está chegando em gente poderosa. Está muito claro que o governo Lula sabia da roubalheira de bilhões de reais e deixou para lá. Teve que vir uma matéria de um grande veículo de comunicação para começar a estancar a sangria. Ou isso é também a questão do Banco Master? É o Banco Master ou é o Correios? Com um rombo bilionário lá que dava lucro no governo passado e agora está com o Pires na mão pedindo aí, fazendo demissão. Mas eu acho que o Banco Master está na frente disso tudo. Porque me parece que tem gente poderosa da República. Por isso que eu entrei com aquele requerimento. Estou buscando a assinatura dos senadores. Não temos como fugir disso, é nosso dever. E eu espero que a gente consiga as 27 assinaturas para investigar quem é que está por trás, quem são os elos políticos que fizeram com que um monte de fundo de pensões caísse nessa lorota. Fundo de pensão do Rio de Janeiro, do Amapá, funcionários públicos, dinheiro público, em banco podre, com títulos podres. O banco que patrocinava eventos em Londres com ministros do STF. Está lá, no nosso requerimento, a operação da Polícia Federal. Então, é porque isso pode atacar gente poderosa demais. Essa podridão está vindo tudo à tona. Está cheirando mal. E é nosso dever fazer essa investigação para que a população saiba a verdade e que os verdadeiros culpados sejam punidos nesse país de completa inversão de valores. Mas isso passa, tudo passa. E eu espero que esse despertar que nós estamos tendo aqui, a partir de pessoas que estão fazendo o seu dever, em qualquer área que seja, seja no jornalismo, seja no parlamento, seja no seu trabalho do dia a dia, que isso possa fazer o Brasil ir para outro patamar, porque nós temos tudo para estar no topo do mundo. Mas, infelizmente, muita coisa aqui no Congresso Nacional faz esse país estar de joelhos para ilegalidades, para uma ditadura que a gente vive hoje da toga na nossa nação. Mas isso vai acabar. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não há mal que perdure para sempre. E não há mal que não venha para um bem maior. O povo brasileiro está acordando. O senador Girão está coberto de razão. Tem muita gente querendo esconder o escândalo do Banco Master, o escândalo do roubo dos velhinhos do INSS e dos Correios também. Olha porque eles estão desviando o foco. Banco Master contratou mulher de Alexandre de Moraes. Poder 360, ó. Vorcaro, do Banco Master, financiou eventos com ministros do STF. Banqueiro, com prisão decretada e banco liquidado, foi patrocinador frequente de fóruns em Nova York, Paris,
Londres, Rio e Roma, com cúpula do judiciário. Aí na folha, ó. Banco Master. Master e BRB procuram Temer para destravar negócio após recusa do Banco Central. Ex-presidente será contratado para atuar em articulações políticas e jurídicas que envolvem a transação. Banco de Brasília vem demonstrando interesse na empresa de Daniel Vorcaro e sua carteira de crédito consignado. E essa aqui, ó, foi a única matéria veiculada ontem sobre o escândalo do Banco Master. Ó, Gazeta do Povo. Dono do Banco Master é levado de carceragem da PF para presídio na Grande São Paulo. Ele está preso lá em Guarulhos agora. A mídia deu uma certa repercussão sobre o assunto. E olha como as coisas vão se ajeitando, né? G1, Banco Master. 2 presos em operação da Polícia Federal são soltos. Eles são de uma empresa suspeita de envolvimento no esquema investigado. Outros 5, incluindo o dono do banco, continuam presos na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Como eu te disse anteriormente, o dono do banco já foi transferido para um presídio. E aqui é outro escândalo que eles estão tentando esconder da gente. Aqui foram poucas as menções que eu consegui na internet. Aqui uma da Globo News. Muito franca, eu ouvi todas as reportagens. A gente está tratando um doente terminal com florais de Bach. Tá? Esse plano ele é totalmente descasado no tempo com a necessidade dos Correios. Tudo isso que foi colocado, demissão, venda de imóveis, reestruturação, ele tem efeito a longo prazo, médio prazo, e o Correio está em fase terminal. Então é preciso encarar a realidade. Parceria privada não vai existir. Ninguém vai entrar com dinheiro privado enquanto o governo for controlador. Eu até me pergunto se a privatização é possível nesse momento, dado o tamanho da dívida do Correio. Então eu acho que mais importante é o governo encarar a realidade. Nós estamos com um rombo que pode chegar a 10 bilhões. Para que o nosso ouvinte tenha noção, 10 bilhões de reais no ano é mais que uns 20 dos 30 e tantos ministérios, de orçamento de ministérios que nós temos no Brasil, dada a gravidade da situação. Então, na minha opinião, o governo devia encarar, separar as atividades do Correio de vez, encerrar as atividades de entrega, porque ele não tem competitividade para isso, não há reestruturação e investimento possível para ele recuperar o tempo perdido. Ele perdeu receita em entrega, que era o que financiava parte do serviço postal. E se ele acha que o serviço postal é função essencial, ele tem que se concentrar no serviço postal. E tem que se concentrar e cuidar de uma função social que ele considera importante, porque a maneira que o Correio vem sendo tratado nos últimos 3 anos é de um governo que não dá importância à sobrevivência de um serviço tão importante. E esse serviço pode ser concedido à iniciativa privada, ele não precisa ser feito diretamente pela União. Tá? Então, acho que a gente tem que encarar a realidade como ela é, crua, difícil, uma situação que, para mim, é irrecuperável no Correio. E tem uma dívida, e em algum momento vai ter que ser assumida pela União. Você não consegue privatizar uma empresa com esse tamanho de dívida. Já tivemos casos no passado onde a União teve que assumir a dívida para passar para a iniciativa privada. Por exemplo, a Rede Ferroviária Federal. Então, a gente está muito atrasado numa abordagem de salvamento daquilo que o governo acha que é essencial. Eu acho que pode conceder para a iniciativa privada. Mas que a dívida vai parar no colo da União, isso tem dúvida. Mesmo o empréstimo de 20 bilhões, ele é impagável. Não tem recurso. O Correio não vai gerar recurso para pagar esse empréstimo. Ele vai acabar no colo da União e de todos nós. Então, eu acho que tem muito paliativo e a gente com uma situação que é de uma gravidade muito alta, muito grave. O que nós vemos é um governo de mentiras. Os Correios são mais um exemplo disso. Eles já conseguiram quebrar uma vez e agora estão repetindo a façanha. E o mais patético de tudo, ó, não é o Léo Lins. Urgente. Alexandre de Moraes manda derrubar posts nas redes sociais que afirmem que a prisão de Bolsonaro é uma cortina de fumaça para abafar o envolvimento da empresa de sua esposa no caso do Banco Master. E assim, vamos levando de tapão em tapão, de chutão em chutão, a nossa vida capenga na terra brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final.